Mulher, se você tá cansada de fazer várias coisas para emagrecer e nada do que você faz te, te leva pro resultado que você quer, seja na balança, seja no corpo, seja na barriga. Sério, fica comigo até o final porque eu vou te dar o guia completo. E eu tenho certeza que esse vai ser o último vídeo que você vai assistir para você conseguir emagrecer e chegar no corpo que você quer. Eu quero literalmente fazer com que você acabe com esse sofrimento que você tem de tentar várias coisas e não conseguir. Esse guia, ele tá dividido em 3 etapas. São 3 coisas que você vai precisar fazer, tá bom? Para te libertar desse ciclo vicioso que você vive aí de engorda, emagrece, se frustra porque nada resolve. A primeira etapa desse guia, a gente vai trabalhar no aspecto emocional, tá bom? Eu falo que esse aspecto emocional ele tá ligado ao alinhamento de expectativa. E o que eu vou te falar aqui, lembrando, tá? Eu faço isso dentro dos meus atendimentos. Dentro do meu protocolo, é o que eu faço, é o que dá certo e eu quero passar para você isso, tá bom? Então, o que é esse alinhamento de expectativa? Não tá só relacionado ao qual resultado você quer, quantos quilos você quer perder. Tá além disso. O que você está disposto a fazer para esse resultado? E eu sei que você vai chegar para mim e falar assim, eu faço qualquer coisa. E eu sei que nesse momento, esse fazer qualquer coisa é uma ilusão. E eu quero ir mais a fundo com você. Eu quero que você veja num outro ângulo. E eu vou te apresentar 2 caminhos para ficar mais fácil, né, da gente alinhar, porque existem vários caminhos, mas eu vou te dar 2 caminhos e você, a partir desses 2 caminhos, você vai conseguir facilitar esse alinhamento de expectativa. Então, um caminho é o caminho da lebre. É aquele caminho rápido, que a lebre vai rápida, entende? Sabe aquela disputa da tartaruga e lebre? Pois é, a lebre é rápida, ela vai rápido, você vai ter um resultado rápido. Só que não é garantia de você chegar no final ou não é garantia de você manter o resultado que você conquistar nessa velocidade rápida. Talvez você já tenha vivenciado isso. E agora tem um outro caminho, que é o caminho da tartaruga. É um caminho que ele é devagar. É um caminho que ele vai acontecendo gradativamente conforme você vai agindo, conforme você vai avançando e conforme você vai mantendo nesse caminho. E é muito mais certeza de você chegar no final e se você continuar, você vai manter esse resultado. Perceba que os 2 caminhos, eles têm uma grande parte que envolve o teu querer. A tua vontade de permanecer nesse caminho. Só que um caminho, ele meio que te traz uma certa resistência. Imagine que você siga nesse primeiro caminho que é rápido, é como se você tivesse com um elástico na tua cintura. Então você vai, esse sprint inicial, esse tiro, ele aparentemente é bom, é rápido, só que quanto mais longe você chega, você tem mais resistência para voltar. Ou seja, fica muito mais difícil. E em algum momento você vai cansar, em algum momento você vai, teoricamente, voltar. Às vezes você pode voltar devagar, às vezes você pode voltar rápido, que é o que acontece com muitas pessoas que têm o ciclo, tem o efeito sanfona, ou tem outras que vão ganhando, reganhando peso gradativamente. O outro caminho da tartaruga, ele é um caminho que você já não tem esse elástico. Mas essa questão do gradativo, do progressivo, de ser uma coisa mais lenta, exige que você tenha paciência. Exige que você tenha uma clareza desse caminho que você está seguindo. Porque quando você não tem essa clareza, você começa a achar que está lento, que não vai dar certo, que está demorando demais, que talvez exista um outro caminho melhor. E você mesmo arma uma carapuça, enfim, você mesmo arma uma autossabotagem para você mesmo cair nela. Porque quando você começa a duvidar, quando você começa a pensar nessas outras possibilidades, é natural que você saia desse caminho. Mas ambos os caminhos eles existem e ambos os caminhos estão agora disponíveis para você. E o alinhamento de expectativa é você ter clareza de ambos os caminhos, como que vai ser, o que pode acontecer
e a partir daqui você vai ter que ter uma escolha, uma decisão. Grande parte das pessoas não fazem isso, talvez você nunca tenha feito isso. E quando você não tem esse primeiro alinhamento, é como se você não estivesse construindo uma base do prédio que você vai construir logo em seguida. Essa base fraca, ela faz com que todo o resultado seja perdido. Então, alinhando essas expectativas, entendendo, tá? Entendendo isso, e é uma coisa que eu falo dentro do meu protocolo. Olha, eu não prometo resultado rápido. O protocolo DDR, ele não vai te dar resultado rápido. Ele vai te dar resultado duradouro. Ele vai te dar um resultado gradativo. O peso que você perder na balança, ainda que seja 300 gramas, 500 gramas por semana, é de gordura. Então, no final de 3 meses, se você seguir o protocolo, você é capaz de perder até 10 quilos de gordura. 3 meses. Eu não estou prometendo um resultado rápido. Eu já deixo isso muito claro. Porque a paciente, o paciente que entra, ele tem que ter essa clareza. Porque senão, o que acontece? Ele se ilude. E toda ilusão leva a uma frustração que leva a uma desistência. E aí, obviamente, o protocolo não vai ajudar. Porque essa pessoa desiste. Então, isso facilita muitas coisas. E grande parte das pessoas que não conseguem emagrecer é porque não tem esse alinhamento. Entendido esse alinhamento? Perfeito. Nesse momento, inclusive, né, essa clareza que eu estou trazendo já também traz uma certa divisão de pessoas. Tem uma grande parcela de mulheres que estão saindo agora do vídeo falando, eu quero coisa rápida. E tá tudo bem. Porque o que eu vou te falar aqui, obviamente, vai tender para ser uma coisa mais progressiva, uma coisa mais sustentável, uma coisa que vai ser definitiva. Eu não prometo resultado rápido, então obviamente eu não vou falar sobre coisas que dão resultado rápido. Mas eu quero te mostrar o fundamento, o conceito desse guia para você conseguir ter clareza na hora das suas decisões e, obviamente, começar um processo agora muito mais consciente. Dando sequência, então, nesse guia, a gente vem para a segunda etapa, que é a parte comportamental. É reconhecer os pontos cegos. Toda vez que eu atendo uma pessoa, é natural eu encontrar pontos cegos que elas não estão enxergando. E esses pontos cegos são os responsáveis por fazer essa pessoa não conseguir ter resultado, mesmo comendo saudável, fazendo com que essa pessoa tenha vindo engordando ao longo dos últimos meses ou dos últimos anos, fazendo com que essa pessoa fique frustrada, fazendo com que essa pessoa não entenda por que ela, mesmo se matando na academia, mesmo comendo pouco, não perde peso. E, obviamente, são esses pontos cegos que fazem ela ficar inflamada. E quais são esses pontos cegos? E eu quero que você observe isso na tua vida, tá? Quando eu atendo a paciente, eu passo um formulário, um diagnóstico, para eu entender tudo que envolve o contexto dessa pessoa, tá? Então aqui a gente vai falar sobre vou fazer um diagnóstico intestinal, eu busco entender a parte comportamental dela, então sobre o que ela vem comendo, sobre o que ela faz no dia dela. E tem uma parte, principalmente no nível de hábitos alimentares, que é o que eu considero os pontos cegos que prejudicam muitas pessoas. E eu quero que você faça essa análise com você, tá? E aí a primeira pergunta, e eu já quero que você faça essa resposta num papel para você se autoanalisar. A primeira pergunta, quando eu falo de hábitos e rotina alimentar, é: você costuma seguir um horário fixo para se alimentar? E aqui eu vou explicar um pouco mais sobre isso, porque às vezes falta um entendimento, né? Quando eu falo horário fixo, não é que você coma todos os dias religiosamente num determinado horário. Mas quando eu falo de ter um horário fixo para se alimentar, é o seguinte: olha, todos os dias eu faço o meu café da manhã, eu faço o meu almoço, eu faço o meu lanche da tarde, eu faço o meu jantar, por exemplo, tá? Então, todos os dias. Não é, um dia eu faço um lanche, às vezes eu não faço um lanche, às vezes eu faço café da manhã, às vezes eu não faço. Isso aqui é não ter um horário fixo de alimentação. Então eu quero que você responda se você tem essa, vamos botar um outro nome, essa rotina alimentar que se repete todos os dias ou não. Eu posso até fazer um exemplo aqui, uma analogia. Quando você olha para o seu trabalho, e aí eu vou supor aqui que você tem que trabalhar de segunda a sexta, você segue um horário fixo de trabalho? É bem provável que você vai falar assim para mim: sigo, Lucas. Todos os dias eu entro 8 horas da manhã e saio, 6 horas da tarde. Ponto. Você segue isso todos os dias. Então, de segunda a sexta, você vai e segue e cumpre esse horário. Isso é muito fácil da gente entender.
E a alimentação, ela segue o mesmo propósito. Você segue ou não uma alimentação que se repete todos os dias, né? Um programa, uma rotina alimentar que segue essa conduta todos os dias. Você vai responder, tá? Aí a segunda pergunta é o seguinte: você costuma fazer quantas refeições diárias durante a semana? Aqui a gente está fazendo um aprofundamento da pergunta anterior. Se você respondeu que você segue você segue uma rotina alimentar, você tem um horário fixo para se alimentar todos os dias, obviamente que essa segunda pergunta ela vai ser mais tendenciosa a ter uma afirmação. Então você vai falar assim: ó, eu faço 3 refeições no dia, eu faço 4 refeições no dia. Geralmente, as pacientes chegam e falam assim: mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 5. Esse mais ou menos já diz que não existe uma rotina alimentar. Então tem dias que ela come 4, tem dias que ela come 3, tem dias que ela pode comer 5. E aí você vai anotar aí. Então, você costuma fazer quantas refeições diárias durante a semana? Então, quantas vezes no dia você come, né? Quantas refeições no dia você come? Beleza? Com que frequência você come fora do planejamento? Belisca, come o que tem? Qual é a frequência? Você é uma mulher que belisca muito? Ou não? Você não é uma mulher que belisca, mas você tem momentos da semana que você come o que tem. Então você chega em casa, o que tem para jantar é o que você come. O que tem no café da manhã é o que você come. Você não belisca, mas você come o que tem grande parte das vezes. Essas 3 perguntas, elas são simples, mas elas mostram muita coisa. Elas mostram que falta planejamento. Elas mostram que falta uma organização na alimentação, no contexto dos alimentos. E ela mostra que existe um desequilíbrio alimentar. Então, essas coisas, né, essas 3 perguntas, quando a gente fala de rotina alimentar, quando a gente fala de frequência de refeições, quando a gente fala de beliscar, nós estamos falando num contexto que vai te conduzir a não emagrecer, se isso não estiver alinhado. Isso vai fazer com que você fique sempre ali no mesmo peso, fique sempre ali no mesmo patamar de resultado que você não consegue sair. Por quê? Porque você não está alinhando a parte comportamental. E isso aqui é o que eu considero mais importante. E a gente vai voltar nela, mas antes eu preciso entrar na terceira etapa desse guia para que essa segunda etapa faça sentido, tá bom? Qual é a terceira etapa desse guia? É o que eu chamo de ferramenta. O que seriam as ferramentas, Lucas? As ferramentas, elas basicamente são as dietas, as estratégias, o protocolo, enfim, seja o nome que for. É o que você vai fazer. Então, eu vou trazer aqui uns muito comuns, né? Jejum é uma ferramenta. Low carb, outra ferramenta. Dieta cetogênica, dieta carnívora, protocolo DDR. É o meu método, né? O meu protocolo de desinflamação intestinal. Então, são ferramentas que vão te ajudar a mudar os comportamentos. Porque, veja, quando você escolhe um jejum, tá? O que esse jejum ele está fazendo com você? Ele está falando o seguinte: olha, Patrícia, você agora vai ter que ficar 16 horas sem comer e você vai ter 8 horas para se alimentar. Beleza? Então aqui, o que ele está fazendo? Ele está organizando a tua rotina alimentar. Ele fala o seguinte: olha, você vai ter um período de alimentação e um período de jejum. No período de jejum, você não pode comer nada. No período de jejum, no período de alimentação, você pode comer e você tem um intervalo de 8 horas. Quando a gente olha para esse contexto, você vai observar que 8 horas para se alimentar é um tempo muito curto. Então você vai ter muito mais tempo em jejum, ou seja, privação, e um pequeno intervalo de tempo de alimentação. Em outras palavras, esse modelo ele também te priva de comer. Ele também faz você ter um certo controle alimentar. Então aqui a gente tem uma ferramenta. Olha só uma coisa interessante aqui, e você vai observar. Quando a gente fala de low carb, dieta cetogênica, dieta carnívora, dieta vegana, você vai ter os mesmos princípios aqui.
As dietas, elas vão falar o seguinte, olha, você pode comer esse grupo de alimento e você não pode comer esse grupo de alimento. Então, ela está criando uma estrutura de privação também, né? Porque você tem uma lista do que pode e do que não pode. E, ao mesmo tempo, grande parte dessas dietas, elas meio que te deixam livre, né? Elas vão falar assim, ó, você come até ficar saciada. Só que quando você olha para o perfil dos alimentos que você pode comer, são alimentos que dão saciedade, são alimentos de verdade, né? E é muito difícil você extrapolar de você comer demais. Por quê? Primeiro, que esses alimentos eles não estimulam você a comer mais, justamente porque eles são alimentos naturais, de verdade. Eles não têm nenhum tipo de química que estimula o teu cérebro para mais daquilo. Você tem uma certa privação, porque você agora, quando está fazendo uma low carb, uma cetogênica, você não pode comer. A cetogênica, por exemplo, você não pode nem comer banana. A low carb, você não pode comer arroz. Então você tem um grau de privação muito mais restritivo. E você tem o protocolo DDR, que é um modelo de alimentação, um modelo de 3 etapas que vai estar se baseando também nesses princípios. Olha, a gente vai ter uma organização da alimentação, a gente vai ter um controle dessa alimentação, a gente vai ter uma combinação desses alimentos, tem um propósito ali também. Só que, veja, quando você entra na ferramenta, você muitas das vezes não para observar qual faz mais sentido para você. E aqui está uma grande falha. É aqui que você acaba literalmente assinando a tua carta de desistência. Por quê? Porque quando você entra você busca uma ferramenta para emagrecer, você está vendo o resultado. Então você vai ver na internet, por exemplo, profissionais falando que você consegue emagrecer 20 quilos em 45 dias. Que você consegue ter resultados grandiosos rápidos. E obviamente, como eu falei lá no início, esses caminhos eles existem. Só que eles têm um tipo é um caminho já com o resultado esperado. Esse resultado ele é rápido. Você pode até chegar lá, mas você vai perder. Outro fator, você vai seguir esse caminho, você vai usar essa ferramenta, mas você vai sofrer muito. E talvez, para você, não faça nenhum sentido. Você é uma pessoa que tem uma vida social ativa. E aí você quer e entra numa dieta cetogênica, a dieta mais restritiva de todas. Ou uma dieta carnívora. Cara, você tem uma vida social ativa. Qualquer coisa que você coma que tenha carboidrato, e hoje quase tudo tem carboidrato, né? Tirando os alimentos de verdade que não são fonte de carboidrato, o resto, tudo vai ter algum tipo de carboidrato. Então, qualquer coisa que você coma que tenha, você já saiu daquela dieta. Você já interrompeu o efeito daquela dieta. Então, veja, você fica extremamente limitado. E quanto mais limitado você fica, obviamente é muito mais difícil de sustentar. Você provavelmente já vivenciou isso. A gente fala de dieta low carb, é uma dieta que é um pouco menos restritiva que a dieta cetogênica, mas ainda assim ela segue um padrão de restrição muito grande. A gente entra num jejum intermitente, não vamos nem colocar o tipo de alimentação que você vai seguir, vamos só falar que você vai seguir um padrão de jejum. Já é uma coisa que é mais flexível, você só vai ficar em jejum, mas ainda assim se torna algo que no longo prazo se torna insustentável. Por quê? Agora a gente vai entrar novamente na parte comportamental. Porque nenhuma dessas dietas, elas te ensinaram como você deve se alimentar. Nenhuma dessas dietas, elas te ensinam os fundamentos de uma alimentação que emagrece. Elas não te ensinam a real combinação que você precisa fazer para emagrecer. Obviamente que elas vão te ensinar a combinação dentro da filosofia daquela dieta. Não quer dizer que aquilo ali seja verdade. Entende? Então você fica presa dentro de uma coisa que ela literalmente está falando assim, olha, você vai fazer isso aqui e acabou. Só que o nosso cérebro, ele sempre funciona melhor quando existe uma razão por aquilo. Inclusive hoje tem estudos mostrando que quando a gente dá uma razão
a pessoa ela tende a responder de uma forma diferente. Tem um estudo muito interessante do marketing, olha só que coisa louca, do marketing, onde eles pegaram e eles fizeram um teste com a seguinte questão. Pegaram uma fila de banco. E aí um rapaz, uma pessoa, tava uma fila gigante, essa pessoa, ela chegou lá no início da fila, praticamente, e falou assim, será que você poderia ceder? Eu poderia passar na sua frente porque eu tive um problema aqui, não sei o quê. Ou seja, ele deu a razão pelo qual ele estava precisando furar a fila. E as pessoas, né, foram vários testes, todas as pessoas, quando tinham essa razão, elas tendiam a ser generosas, podemos dizer assim. Em compensação, quando essa pessoa chegava assim, pô, posso passar à tua frente? É porque eu não quero pegar a fila. A pessoa falava assim, não. Pô, não quer pegar a fila? Eu tô aqui na fila, por que você não vai pegar? Não vou dar não, pode ir lá para trás. Qual é o ponto que eu quero trazer para você? Quando eu trago o meu protocolo, eu falo que eu sempre trabalho em 3 frentes no quesito comportamental. Para você conseguir desinflamar o intestino, 3 coisas precisam ser trabalhadas. E quando você entende e aprende isso aqui, acabou. Você nunca mais vive o efeito sanfona. Essas 3 coisas, elas também estão dentro das outras ferramentas, das outras dietas, só que elas não são explicadas. Que é o quê? A combinação certa dos alimentos, a quantidade certa que você precisa comer e a rotina de alimentação que você precisa seguir, a frequência de vezes que você come ao dia. Quando você entende isso aqui, independente do contexto que você esteja, seja numa viagem, seja numas férias, seja no final de semana, seja no final do ano, seja no início do ano, se você entende e segue isso aqui, você nunca mais vai precisar emagrecer, porque você vai conseguir perder peso e se manter magra. Hoje, o que te dificulta emagrecer é você não ter um alinhamento do que você realmente quer seguir. Se você quer ter um resultado rápido, mas um resultado que ele vai estar sempre terminando, você vai voltar para estaca zero. E tem gente que vive assim, tá tudo bem, é uma escolha. Ou um resultado que ele é gradativo. É um resultado que se você seguir, se você conseguir se manter, ele vai durar para a vida inteira e você vai ficar cada vez mais magra. Até chegar no seu resultado e, obviamente, depois você mantém. Depois, você olha para os pontos que são os mais importantes. Cara, rotina alimentar. Por que você trabalha todos os dias naquele horário e respeita isso independente se você está cansada, se você está nervosa, irritada, com dor, sem dor, se está chovendo, se não está chovendo, e a tua alimentação não tem isso. Que é uma rotina extremamente necessária e importante para você nutrir o seu corpo. Então aqui a gente já começa a ver que, cara, minha alimentação também é importante. Eu preciso ter uma regularidade. Porque qualquer dieta que você fizer, ela vai exigir isso de você. Se você faz uma low carb, você vai ter que seguir essa dieta todo dia. Só que se eu posso escolher qual ferramenta eu vou usar, eu vou começar a olhar então para qual que é mais fácil de utilizar. Qual é a que se encaixa melhor no meu perfil? E aí você vai ter que observar. E talvez você já tenha vivenciado todas elas. Talvez você já tenha feito jejum, talvez já tenha feito dieta cetogênica, low carb, já tenha feito. Quais foram as experiências com elas? Você conseguiu ter resultado? Você conseguiu manter? Não conseguiu manter, Lucas. Então, ela não te ajudou. O meu protocolo, ele é um protocolo que eu considero algo extremamente eficiente, porque a gente trabalha em 3 frentes, como todas as outras dietas, só que em frentes que você, entendendo, você jamais esquece. Não tem essa de que você não pode comer banana, por exemplo. Coisas absurdas assim, sabe? Não pode comer arroz branco. A minha dieta, o meu protocolo, ele é baseado no intestino. Obviamente, hoje a gente sabe que existem alimentos que não fazem bem quando o intestino está inflamado. Então, a mesma coisa que eu falar para você é o seguinte, olha, botar o dedo na tomada dá choque. Se você estiver descalço, você vai tomar um choque. Mas se você estiver calçado, você não toma choque.
Claro, você não vai querer botar dedo na tomada porque não tem nada demais. Mas vamos pensar, cara, botar dedo na tomada é bom, é legal. Com chinelo tá tudo bem. Você bota lá o dedo na tomada e você sente um outro prazer. Eu tô fazendo uma analogia aqui, talvez não faça tanto sentido, mas eu quero que você entenda o conceito de... Se o teu intestino está saudável, você pode comer determinados alimentos. Mas se ele está inflamado, vai dar choque se você comer alguns alimentos. Então eu preciso passar pelo protocolo, pelo processo que vai desinflamar, para que eu depois tenha a liberdade de comer qualquer coisa que eu quiser. Só que quando eu passo por esse protocolo, eu literalmente vou aprender a pescar. Eu vou aprender como que eu combino os alimentos certos, quais quantidades que eu tenho que comer para conseguir emagrecer e qual é a frequência que eu vou me alimentar, qual é a quantidade exata que eu preciso comer ao longo do dia. E eu sei que eu estou meio que sendo tendencioso, falando que o protocolo ele é o melhor, que ele vai te ajudar e sinceramente eu não estou aqui para te vender, tá bom? Até porque eu vou te deixar 2 vídeos complementares que vai falar exatamente como que você combina os alimentos, tá? Vai estar aparecendo aqui agora. E como você... sobre quantidade. Vai estar agora aparecendo o outro aqui. Porque nesses vídeos eu vou te ensinar o passo a passo. Mas o protocolo, o diferencial dele não está em ensinar em si, mas você ter um acompanhamento. Você ter uma pessoa te guiando, te ajudando, te dando toda a segurança do suporte. Porque é normal que quando a gente está aprendendo, a gente tem dúvida. A gente tem insegurança. Por isso que existem professores. Então, óbvio, se você quiser ter esse acompanhamento, eu estou aqui para te ajudar. Vai ser um prazer. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você conhecer mais sobre o protocolo. E se fizer sentido para você, você vai se beneficiar muito. Agora, se você viu que fez sentido esse vídeo e quiser, por conta própria, começar a dar os passos, você entendeu o fundamento. Você tem um guia que te mostrou a base, a estrutura, que se você respeitar, você nunca mais vai precisar voltar a emagrecer. E eu estou deixando 2 vídeos complementares. Eu vou deixar eles aqui na descrição também, caso já tenha assumido você não perdeu. Eu vou deixar aqui na descrição esses vídeos complementares para que você possa aprender sobre combinação e sobre quantidade. Ao aplicar todo esse guia com esses vídeos complementares, você já vai conseguir ver resultado. E esses primeiros resultados são a prova de que se você seguir tudo isso que você está seguindo, que te deu resultado, você vai chegar onde você quer. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se fez sentido para você, deixa um comentário aqui. O que você achou desse vídeo, se te ajudou, se foi algo novo. Se não foi algo novo, comenta aqui também, porque isso me ajuda, né? Eu consigo entender a mensagem que eu passei, se foi uma mensagem coerente com o que eu esperava ou não. E se não foi, eu vou melhorar no próximo vídeo. Se fez sentido, curte para eu saber também que fez sentido. E se você não é inscrito no canal, mulher, se inscreva, porque toda semana eu posto conteúdos sobre emagrecimento e saúde intestinal aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Então é isso, te vejo no próximo vídeo.